Irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais essa oportunidade para estarmos aí realizando o estudo para os irmãos e, como sempre, a alegria, né, sempre renovada de estarmos aqui juntos, dando seguimento a toda essa tarefa, né, com o apoio da espiritualidade, para que nós possamos cada vez mais estar sustentando em nós a nossa fé, a nossa determinação, para podermos caminhar com muito otimismo, muita perseverança e muito afinco nessa nossa caminhada. Que Deus possa nos abençoar, a todos os irmãos do núcleo, para que nós possamos, na noite de hoje, termos aí mais uma reflexão, hoje, com a ajuda do nosso querido Emmanuel, no texto Diversidade, no livro Vinha de Luz. Essa lição tem de número 96. Que Deus nos ampare, nos proteja, que a espiritualidade nos acoberte, nos ampare, para que nosso estudo seja um estudo, acima de tudo, bem esclarecedor para as nossas reflexões, para o auxílio nessa nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, nos guarde, Jesus nos proteja e toda a espiritualidade amiga e fraterna que nos sustenta nessa base de estudo. Que assim seja. Bom, meus queridos, o texto de hoje que eu escolhi foi o texto de Diversidade, do livro Vinha de Luz, e nós iniciamos, né, com a palavra de Paulo na primeira mensagem aos Coríntios, no capítulo 12, item 6. Abrindo aspas para Paulo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Seguindo agora o texto de estudo. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. Então, nós já temos aqui alguns pontos bem esclarecedores para que nós possamos dar uma refletida. Tudo na nossa existência reduz-se exatamente à questão do caminho espiritual, ou seja, a condução que nós damos ao nosso espírito diante das experiências que nós vivemos, como coloca aqui Emmanuel. Toda essa experiência, né, ele vai levar a um complicado acervo de acontecimentos sem sentido, sem luz. Com a luz, nós vamos ter o norte. O próprio Emmanuel nos diz, sempre nos alerta, que nós somos espíritos sempre caçando ilusões. Então, a gente está sempre vivendo, não num sentido de positivo de realidade das coisas, né? Essa questão essa questão que nos leva a esse exercício, né, constante, né,
de buscar as coisas sem realidade, no caminho da ilusão, vai complicando essa nossa caminhada de entendimento para aquilo que a espiritualidade tem a nos fornecer. E nós mesmos somos os principais empecilhos até para os recursos de ajuda que nós possamos ter na nossa caminhada. Então, os principais opositores nossos somos nós próprios, exatamente por esse caminho que a gente busca, né, esse atalho, né, quanto a todo esse processo de buscar as coisas fora da realidade. Nos tempos atuais, isso é uma coisa constante para nós. É uma coisa que sempre vem acontecendo. É tema de diversos estudiosos em diversas vertentes religiosas, essa questão dessa busca, né, constante por uma felicidade que, na realidade, ela está dentro de nós e nós estamos buscando ela sempre fora. E nas coisas do mundo, né? Em tudo aquilo que envolve o mundo. Então, essa busca é uma busca que automaticamente impede o nosso espírito de estar sentindo no seu interior essa luz espiritual, o verdadeiro caminho, né, que vai exatamente direcionar o nosso espírito a uma tarefa mais focada nos acontecimentos reais da nossa existência. Essa busca é uma busca que ela não é fácil, né? E assim, então, meus irmãos, é exatamente dentro desse esforço individual, né, de cada um, é que nós vamos conseguir exatamente estar olhando para o nosso interior, que é o fator principal que vai nos auxiliar em muito, inclusive na própria relação com o divino e com a espiritualidade. Aqueles que são responsáveis, né, tutores nossos na nossa atual encarnação, para que nós possamos seguir com essa confiança, né, em Deus, acima de tudo, e sabendo que tudo provém dele. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Por quê? Porque quando a gente esbarra com as dificuldades, né, que o ser humano enfrenta, muitas das vezes a gente vê as pessoas questionando o próprio Criador. Existem esses questionamentos com o próprio Criador, né? Como se ele não fosse justo, né? Soberano justo, bom, e sempre nos amparando, sempre em busca de situações e de experiências nossas, colocando-nos essas experiências para que nós possamos vivenciar, sempre num sentido de progresso, sempre no sentido de melhora interior, né? Então, o ser humano se questiona muito, por quê? Porque hoje em dia nós vivenciamos situações muito complexas, muito difíceis, que principalmente, né, os mais antigos jamais pensavam que fossem vivenciar as situações que nós estamos vivenciando. Uma dificuldade muito grande, uma carência incessante, né, desse sentimento de irmandade, de filho do mesmo pai, né, vendo o próximo como nosso irmão, né, na mesma caminhada, cada um com as suas tarefas a cumprir.
E isso foge muito da nossa mente por tudo que a gente passa, por tudo que a gente vivencia, né? Por exatamente os próprios aspectos que nós falamos, né? Da vivência. Não de uma existência sempre focada nas coisas da realidade, né? Dos fatos que realmente nós vivenciamos, e fugindo disso para as quimeras do mundo, para toda a interferência que nós temos, né? De vários setores na nossa caminhada, e isso prejudica em muito o nosso entendimento. E, com isso, o que ocorre? Existe um afastamento do espírito exatamente da coisa principal, que é a busca do reino de Deus que está dentro de cada um. Então, é preciso que a gente realmente foque nesse aspecto. Então, Emmanuel segue dizendo: a peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Então, toda essa peregrinação é um curso. Nós estamos nos preparando. Para quê? Para ter esse entendimento mais abrangente, né? Das coisas do divino, do espiritual em nós, dessa vivência interior e dessa ligação com o alto. Então, cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio. Então, cada um precisa procurar fazer o melhor naquele campo que lhe é próprio, na encarnação atual, dilatando a celeste herança de que é portador. Esse é outro fator muito importante nessa colocação de Emmanuel. Nós vamos dilatar o quê? A herança celeste, que nós somos portadores. Qual é essa herança celeste? É tudo das vivências que nós tivemos, experiências de outras existências, e agora dando curso, continuidade a todo esse sequencial de vivência, que é a verdadeira herança que nós temos. Quer dizer, tudo aquilo que o espírito já vivenciou está com ele. Ele é capaz. Né? Isso vai capacitando o espírito a cada oportunidade que ele tem na reencarnação. E isso é a grande ferramenta que a espiritualidade tem exatamente para favorecer a nós o desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Seguindo, a força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. Então está aí, a presença do divino em todas as inteligências. Aqui nós não estamos fazendo nenhum questionamento, né, de quem é mais evoluído, quem é menos evoluído, não. Ele está agindo em todas, porque todas têm no Cristo e em Deus, no divino, o propósito de quê? Do progresso, que é a base da doutrina para nós. O progresso espiritual, o esclarecimento do espírito, para que cada vez ele se qualifique mais. Então, é indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside os fenômenos do universo. Então, é indispensável para nós a gente guardar esse senso da obra evolutiva, que vai presidir aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito. Então, essa questão de milagre não existe. Como é impossível improvisar, de um momento para o outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. Então, está aqui. Não existe milagre nenhum. Tudo são as consequências de quê? Vindas da nossa atuação. E essa atuação ela tem que ser o quê? A mais positiva possível, dentro da nossa capacidade de contribuir para o todo, de alguma forma, com aquilo que nós já temos e, na vida atual,
pelas vivências, né, e aprimoramento que nós vamos fazendo através dos nossos esforços individuais. Tudo emana exatamente dessa questão do esforço de cada um. Nós não realizamos nada na nossa existência sem esforço. Não é? Tudo requer dedicação, trabalho, observação atenta, para que nós possamos saber separar o joio do trigo. Né? Então, é muito importante para nós essa questão e o entendimento para que todos os momentos da nossa existência possam favorecer a nossa capacidade de entendimento. Por quê? Porque a vida está sempre falando conosco. Essa que é a realidade. A vida fala. Agora, o difícil é nós nos prepararmos para ter o entendimento dessa fala. Essa que é a grande tarefa. Né? Muitos irmãos dizem, poxa, mas como é que eu vou ter esse entendimento, Cléber? Simples. Tendo sempre o norte, como nós vimos, o quê? Da vida espiritual. Daquilo que é a essência eterna em nós. Que foi criado, né, por aquele que é o nosso Pai amado e que tem o objetivo principal de nós o reconhecermos como Pai e os nossos semelhantes como nossos irmãos. Essa é que é a grande tarefa desde que nós nos entendemos como gente, como espíritos, sempre nesse caminho de progresso. Então, Emmanuel segue dizendo, o serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Está aí, meus irmãos. O norte que ele dá. Então, isso demanda o quê? A elevação dos sentimentos, ela está dentro dessa demanda, né? De esforço, paciência, perseverança e, acima de tudo, demanda tempo. A grande dificuldade que nós temos é que o ser humano ele quer tudo a tempo e a hora. Então, ele não dá o tempo necessário. Tá? Quando nós temos aí os frutos que nós colhemos, eles não amadurecem da noite para o dia, não é? Nem diante da nossa vontade. Existe todo um tempo para que isso aconteça. E para o nosso esclarecimento espiritual, nós temos que dar esse tempo, né? Porque o que ocorre é o seguinte, muitas das vezes, alguns irmãos chegam, mas eu não tenho paciência, eu não consigo, exatamente por isso, por querer tudo a tempo e a hora. Né? Então, isso se torna o quê? Uma dificuldade, um empecilho. E, com isso, uma maior propensão a não ter boas escolhas e que vão levar a gente, a todos nós, a um caminho que muitas das vezes a gente não sabe nem as consequências que virão. Elas poderão ser muito sérias, exatamente por uma escolha não muito focada nessa confiança em Deus, né, acima de tudo, e no nosso esforço individual, na nossa vontade, pelo nosso entendimento, para poder colocar em prática as coisas positivas. Tudo de positivo que nós fazemos sempre vai trazer para nós o quê? Oportunidades de conexão com uma gama muito grande de espíritos, porque esse sentimento, né, ele envolve
a questão do amor, e o amor contagia, né? Então, esse contágio do amor é ele que impulsiona o nosso espírito a essa busca, né? A realmente conseguir ter o entendimento do tempo necessário, do esforço, da paciência e da perseverança. Sem, sem esse sentimento interior, né? E sem essa vontade, como diz no Evangelho, né? A vontade de querer realmente, e as coisas vão se tornando muito difíceis, né, na nossa caminhada. Segue Emmanuel dizendo: daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. E por isso mesmo, a organização de classes, padrões, esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. Então, o Pai está ali, ó, ele sempre está agindo, né? Tudo isso depende o quê? Do nosso entendimento nessa ação. Tudo na nossa existência tem ação divina. Agora, para a gente ter esse entendimento, é preciso exatamente disciplinar o nosso espírito para ele ter o entendimento dessa vida espiritual, dessa vivência espiritual que nos é dada pelo Pai, pela sua misericórdia. Todos os dias, a gente sempre tem que agradecer ao Pai a oportunidade que nós estamos tendo. Agradecer pelos nossos pais, porque eles, de alguma forma, deram a nós a oportunidade da encarnação, não optaram por negar essa oportunidade. Então, acima de tudo, o agradecimento aos nossos pais, independente do nosso relacionamento com eles, se é bom ou não. Agradecer sempre. Porque a paternidade e a maternidade, ela está exatamente dentro das ferramentas que Deus usa para que nós possamos progredir e para que nós possamos ter a oportunidade do perdão, perdoar um aos outros. Então, a paternidade e a maternidade, quando ela é exercida nesse sentido, favorece muito na nossa caminhada espiritual. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Então está aí. Os discípulos da revelação nova, ou seja, o cristianismo redivivo, que é exatamente o quê? Esse cristianismo redivivo é a pedra angular da doutrina espírita. Tá? Então, é preciso que a gente aprenda a valorizar essas oportunidades que nós temos de serviço de cada dia. E sem inquietudes e sem aflições. Todas as vezes que nós realizamos as nossas tarefas, sejam elas quais forem, com disciplina, com determinação, com a vontade de dar o melhor de nós, nós estamos contribuindo com o Pai para essa questão do esclarecimento e do progresso de cada um. Isso é uma coisa muito importante e que às vezes foge da mente do ser humano, né? Exatamente pela busca do quê? Das coisas efêmeras, né? Elas não têm valor nenhum, né? Não vai acrescentar nada nos nossos espíritos, né?
A função básica nossa para o espírito, no sentido de evolução, pelo que a espiritualidade nos passa, é o quê? É desmaterializar o nosso espírito, ou seja, começar a trabalhar o desapego das coisas da matéria, sejam elas quais forem, das coisas, dos objetos, das pessoas, né? Porque tudo não nos pertence. As coisas são emprestadas para todos nós. Nós somos apenas usufrutuários, nós não temos a posse definitiva das coisas. A posse que nós temos é tudo aquilo que nós angariamos para o nosso espírito. Tudo aquilo que vai favorecer no aspecto positivo, para que nós possamos auxiliar a nós próprios e ao nosso semelhante. E para isso, temos que estar o quê? Um pouco mais ligados à serenidade, tranquilidade, para que essas inquietações e essas aflições não tenham morada no nosso espírito. Seguindo, todas as atividades terrestres, enquadradas no bem, procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Então está aí, mais uma vez, Emmanuel chamando a atenção que todas as atividades terrestres, sejam quais forem, enquadradas no bem, elas vão proceder da orientação divina. Então, é Deus presente a todo momento na nossa existência. É por isso que a espiritualidade sempre nos alerta para a questão da fé, a confiança em Deus. É preciso confiança, porque Ele está na condução de tudo. Ah, mas, Kleber, e as situações de dificuldade que a gente tem no caminho, aquilo que muitas das vezes trazem angústias, trazem dores a todos nós. Se está acontecendo, algum motivo tem. Nós precisamos. E isso aí é o quê? Quando acontece, é um efeito. Nós temos que buscar a causa. Onde é que está a causa disso aí? Né? Isso é que é o principal. É a causa de tudo aquilo que nós passamos na vida. Então, quando a gente foca na causa e consegue entender a causa, aquilo deixa de ser uma aflição, uma inquietude no nosso espírito. Por quê? Porque nós estamos tendo o entendimento do porquê do sofrimento temporário que nós estamos passando. E ele vai ser temporário exatamente por essa nossa busca e por esse nosso entendimento da ação divina em tudo. E da confiança que aquilo é temporário e que daqui a pouco, com o nosso esclarecimento e o nosso entendimento, tudo volta ao equilíbrio, né? À serenidade, devido ao entendimento e ao esforço individual da nossa parte. Então, tudo provém de Deus, tanto as coisas boas quanto aquelas que, muitas das vezes, não nos são agradáveis, mas que nós precisamos buscar a causa, né? E esse divino aproveita cada um, né, de nós, outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Então, isso vai depender de quê? Da nossa condição. Aquilo que nós efetivamente estamos buscando, né? Estamos nos esforçando para entender e cumprir a nossa tarefa com muito afinco e muita determinação. No sentido que de exercitar o amor ao próximo, que é a base da doutrina. A base da doutrina espírita é o quê? É o amor. Agora,
Você, para amar efetivamente, é preciso que você se coloque no lugar do próximo, né? Analise as situações para ver qual a melhor forma, dentro de toda essa potencialidade que você já tem dentro do seu espírito, para poder auxiliar da melhor forma possível, para que realmente você seja útil, né? É como o título da lição, as diversidades estão aí. É a grande dificuldade que nós temos nos tempos atuais. Saber conviver com as diferenças, com as diversidades, né? Com tudo aquilo que nos cerca. As oportunidades estão sempre sendo dadas, exatamente pela misericórdia do Pai, para com todos nós. Porque a gama de espíritos encarnados que existem hoje no planeta, pelo próprio estágio, né, de evolução, como nós vimos na citação de Emmanuel, é um estágio ainda muito ligado à matéria. Tá? Então, essa valorização da matéria é um complicador muito sério para todos nós. Desapegar das coisas materiais é o exercício que nós temos que fazer. E temos que fazer com coragem, né? Com entendimento. A espiritualidade nos esclarece em várias oportunidades sobre esse aspecto. A valorização da matéria é um empecilho muito complicado na caminhada do espírito rumo à evolução. É preciso exatamente se desligar desse sentimento de posse das coisas, né? E aquela questão, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, tudo isso o Criador oferta a nós para que, acima de tudo, nós tenhamos o entendimento que, antes de ser esposa, filho, né, esposo, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E é preciso exercitar, nesse contexto, o respeito a cada um, que é uma das carências que nós estamos tendo na nossa vida atual, no nosso momento existencial, né? Uma carência muito grande dessa empatia, né? De exercitar a empatia com o próximo, de compreender o próximo, não saber lidar com os diferentes, né? Então, é uma tarefa árdua, assim. E ela ainda vai seguir aí por algumas existências aí na frente, não tenho dúvida quanto a isso. Nós ainda não estamos, no momento atual, no pico, né, de dor que a espiritualidade alerta para nós que nós vamos vivenciar. Né? Vai chegar um momento ainda mais difícil. E nesse momento mais difícil, nós precisamos estar melhor preparados espiritualmente, para que possamos vivenciar as situações de dificuldade sem esmorecimento, né? Exercitando a nossa fé, a nossa coragem, a nossa vontade de progredir, a nossa vontade de auxiliar o próximo. Isso é uma coisa que tem que estar gravada no nosso espírito, né? Sendo muito marcante, para que nós não desviemos o nosso pensamento do norte básico que a espiritualidade nos favorece. Para o fechamento, nós vamos ver aqui a questão, parágrafo final. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste.
Então, está aí. Ó. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Então, todas as vezes que as nossas ações estiverem calcadas, né, dentro dos desígnios do Criador, né, dentro dessas tarefas, né, edificantes e respeitáveis, elas provêm de quem? Exatamente dele. Ele é que favorece na nossa caminhada a oportunidade. Sempre no sentido de quê? Do aprendizado, do esclarecimento, da lição bem vivida e bem entendida. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, está aí o fechamento na mensagem de Paulo, sempre nos colocando o quê? A presença do divino. Paulo foi um que viveu isso com muita intensidade, né? Ele passou por grandes dificuldades na sua caminhada e para que tivesse esse conceito, né, do divino na sua alma, no seu espírito, ele passou por diversas inquietudes e diversas aflições, e foram muitas. Né? Foi preciso exatamente toda essa vivência para que ele pudesse entender o seu próximo como irmão, né? E que não tivesse nenhuma atitude que viesse a comprometer o seu espírito na caminhada. Então, as oportunidades que ele teve, né, de contato com o mestre foram as que trouxeram a ele exatamente esse norte, né, para que ele pudesse exercitar o amor ao próximo, para que as atividades dentro do contexto de existência dele pudesse abrir os seus olhos, para que ele pudesse entender exatamente a linguagem da vida, e entendendo a linguagem da vida, ele estaria entendendo a tudo aquilo que o Criador esperava dele. Então, da mesma forma, somos nós, como o Emmanuel fala aqui. Então, toda essa tarefa, ela vem do divino. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles vão funcionar em diversos campos, mas é o que acrescenta Paulo. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer da afirmação de Paulo, né? A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Então, meus irmãos, essas oportunidades, né, nas nossas existências, dentro das nossas reflexões diárias, elas são fatores e ferramentas importantes para o objetivo principal do divino, do Criador e daqueles que estão à nossa volta, os nossos tutores espirituais,
para que nós possamos, de alguma forma, ter o entendimento do porquê que nós estamos aqui, do que nós devemos fazer e para onde nós vamos. Essa reflexão é uma reflexão que todo o espírito encarnado tem e continua a ter na sua caminhada, para que possa exatamente sustentar a sua caminhada, para que nós possamos ter essa força necessária que provém de Deus, nos estimulando, favorecendo em nós toda a capacidade de entendimento, de exercício do amor ao próximo e, acima de tudo, sabendo que tudo na nossa existência corrobora para o nosso aperfeiçoamento espiritual. O soberano, justo e bom Deus Pai Criador só espera de nós que nós exercitemos essa vontade de maneira a operar em nós as mudanças necessárias, que é exatamente a verdadeira batalha que cada um enfrenta. Não são mais a batalha dos exércitos, né? Mas sim a grande batalha que é a batalha interior, a nossa mudança interior. Favorecer o nosso entendimento espiritual, para que nós possamos nos desligar e cada vez mais, em cada oportunidade de encarnação, estarmos menos ligados à matéria, para que as nossas caminhadas possam ser caminhadas mais produtivas, como nós vimos no texto de hoje, para que nós possamos operar de uma maneira mais contundente no bem, combatendo o bom combate e superando todas as dificuldades que surgem à nossa frente, que nada mais são como verdadeiras lições que o divino favorece para que nós possamos cada vez mais agregar a força, a determinação para, de alguma forma, fazermos a diferença na vida daqueles que nos cercam, sejam eles parentes consanguíneos ou não. Aí, então, o recado de Emmanuel nessa lição das diversidades, meus irmãos. Que essa lição possa servir de grande reflexão para nós, para que nós possamos, de alguma forma, contribuir efetivamente para o nosso espírito seguir nessa caminhada evolutiva e auxiliarmos também aqueles que, de alguma forma, se aproximam de nós, muitas das vezes cercados, né, de angústias, de aflições, de inquietudes, como diz Emmanuel, e que nós possamos fazer a nossa parte. Ou seja, dar o bom testemunho, da mesma forma que o nosso querido Paulo também
deu ao Criador. Então, a palavra de ordem para nós é a de Paulo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. Então, ficamos por aqui, exercitando cada vez mais a nossa vontade de aprendizado e agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade que tivemos, desse contato na noite de hoje, para que, diante desses momentos de vivência espiritual que temos, através dos estudos que fazemos na nossa casa espírita, e muitas das vezes online, para que isso realmente vá cada vez mais fazendo de nós o bom operador na obra do Divino Criador. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Vamos então agora fazer a nossa prece de agradecimento por mais essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui unidos, elevando o nosso pensamento a Deus, rogando ao Pai as suas bênçãos, rogando a Ele força ao nosso espírito, para que possamos promover também em nós essa vontade interior de verdadeiramente seguir esses ensinamentos. Ampara, Senhor, a todos nós, aos nossos propósitos. Ampara a todos aqueles que se encontram no momento atual nas regiões de conflito, Pai. Que os espíritos responsáveis, atuantes nessas regiões, possam fazer com que as energias positivas sejam atenuantes desses processos que envolvem os nossos irmãos nesses conflitos, para que a paz possa reinar nessas regiões e contribuir para a paz mundial. Abençoa, Senhor, os nossos dias, para que nós possamos cada vez mais contribuir com a espiritualidade, com aquilo que temos de melhor para o nosso próximo. E assim, mestre amado, com os nossos corações mais aliviados diante da lição que recebemos, nós te agradecemos e encerramos a nossa participação no dia de hoje, aguardando uma nova oportunidade quando assim for necessário. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Um beijo no coração de cada um de vocês, meus irmãos. E vamos firmes na caminhada, porque há muita tarefa a se fazer. E que elas venham para o nosso bem e para a nossa satisfação. E a satisfação do Criador. Que assim seja.